Olá a todos, é uma felicidade estar aqui e ter esse trabalho aprovado nesse congresso tão importante da Bergo. E vou falar um pouquinho para vocês sobre um estudo da carga mental do trabalho com o método Ergos nas plantas de Gravataí, São Caetano do Sul e São José dos Campos, dentro do escopo de saúde mental e riscos psicossociais do trabalho desse congresso. Gostaria de agradecer muito os coautores, que foram coautores mais na parte prática que teórica desse trabalho. Então, Dr. Caio, Dr. Marcelo, médicos do trabalho que sempre apoiaram o programa Bem-Estar, onde aconteceu esse estudo, doutora Marisa e doutora Juliana, ergonomistas, fisioterapeutas, colegas nossas e que sempre ajudam, né? A Juliana como supervisora de ergonomia da General Motors e a Marisa como gestora da empresa que nos oferece serviço dentro da área de fisioterapia e educação física. Passando para vocês um pouquinho o que é o Bem-Estar. É um programa onde a gente recruta os empregados de forma assim proativa, é, dependendo assim do risco ergonômico como fluxo inicial. Então esses empregados eles vêm, eles fazem uma avaliação e são convidados a participar por 8 semanas de um programa de bem-estar, com intervenção de fisioterapeutas, educadores físicos e uma abordagem totalmente holística. Esse programa ajuda a gente a identificar casos subclínicos, a agir proativamente, a fazer a prevenção. Então, é um modelo diferenciado do que a gente praticava antes nas empresas, com às vezes a clínica de fisioterapia atendendo de uma forma mais reativa, mais proativa e prevencionista. E dentro desse programa, a gente tem alguns métodos de abordagem e de avaliação. E eu venho aqui para falar um pouquinho assim do geral, mas depois falar do Ergos Carga Mental, que foi um dos estudos que a gente fez com a população participante. Aqui um overview do programa, deixa eu só abrir aqui o ponteiro para dizer que essa linha tracejada de verde trata-se do tempo em que nós fizemos o estudo de carga mental. Então, tudo que eu mostrar aqui relacionado à carga mental foi nesse período. E espero que o ano que vem eu venha novamente na Bergo, no congresso, para dizer aí o desdobramento do depois, né? Atendemos 1.862 empregados e praticamente 24 mil sessões. Isso é um número muito importante, assim, o quanto muda também, assim, a questão desses empregados em relação a si mesmos, sabe? Do cuidado, da mudança de hábitos, enfim, é um outro ponto. Vamos voltar lá para o carga mental. Aqui um pouquinho de dado demográfico, eles têm uma média de 43 anos de idade e de 12 a 15 anos de empresa. Acho importante falar disso, porque a doença ela é nada mais do que a suscetibilidade versus a exposição, né? Então não adianta a gente falar só de exposição, risco ergonômico. A gente procura recrutar é, as mulheres, sabe, ter outros critérios também para fazer parte do bem-estar e faixa etária, considerando essa questão da suscetibilidade. Os KPIs do Wellness Center, a gente tem que mostrar isso para a liderança, né? O quanto vale a pena investir num programa como esse. Então, os principais KPIs é CIF, como eles entram e como eles saem do programa, a satisfação, quantos são promotores, quantos são passivos, quantos são retratores, o Ergos Carga Mental, que nos dá um screening, assim, de como que está a nossa população em relação a esse risco psicossocial e cognitivo, cirurgias ortopédicas, absenteísmo e o L-Hub. O L-Hub eu acho um dos principais fatores, porque aqui é quando a gente vira a chave, né? Se o empregado ele se inscreve num programa desse, após as 8 semanas do Wellness Center, do bem-estar, é muito importante, porque ele realmente viu que é interessante ele olhar para si mesmo e assumir, né, essa posição na sua própria vida, de cuidar da sua saúde. Falando de ROI e VOI, né, retorno sobre investimento, valor de investimento, então a gente tem aí um retorno de 2,14 a cada dólar investido, voltam 2,14 baseado em satisfação, em progressão, prognose de CIF, né, de números de cirurgias, de absenteísmo e inscrições no El Hub. Então,
para nós que somos da área da saúde, nós não temos um olhar muito atento para isso, para mostrar assim, o custo evitado. Normalmente a gente trabalha mais com isso, porque é difícil de mostrar o que se ganha, mais o que se evita. E eu trouxe isso para vocês porque eu acho que é fundamental. Quando a gente começa com essa fala, com a liderança, os caminhos são facilitados. Então, mostrando aqui um overview realmente do programa. E agora vamos entrar no carga mental, né, que é o objetivo aqui dessa apresentação. Então, uma avaliação subjetiva, né, que é feita com o funcionário quando entra no programa de bem-estar, com uma abordagem multifatorial. Os resultados são quantificáveis, a gente sabe que tem o satisfatório, o aceitável e o deve melhorar. E ele se integra com a análise preliminar de risco e o PGR. Então, assim, é uma maneira simples, né, você aplicar esse questionário, mas quanto traz para a empresa, né, e para o próprio funcionário, quando você roda aí várias turmas e já tem uma amostragem, que é o que eu vou falar para vocês. População total, nós temos mais de 9 mil horistas, nós aplicamos para 15% da população, e depois a gente fez uma análise crítica dos resultados. E quais foram os resultados? Na GM, nós temos 99,6% dos empregados em conformidade, ou seja, é só reaplicar o método, o questionário e ver se continua tudo certo. E eu não esperava um resultado diferente. Se a gente vai no chão de fábrica da GM, vê a organização, vê a distribuição de tarefas, vê os programas que tem de incentivo, de comunicação com liderança, eu não esperava nada diferente. Mas tivemos 0,4%, menos que 0,5% aí no score de atenção. E representam 6 funcionários. E de onde eram esses funcionários? Se eu estou falando que esse programa foi aplicado, esse questionário, em 3 plantas, né? Eles eram de Gravataí. E esses resultados foram pós-enchente. Todos sabemos que passou o Rio Grande do Sul, né? Naquele ano da enchente. Então, assim, certamente esses resultados foram potencializados pela questão pós-enchente. Tanto que, quais eram esses 6 empregados? Facilitadores de time e manutentores. Então, mostra ainda mais o quanto foi preditivo o uso do carga mental para a detecção aí dos riscos psicossociais dos nossos empregados. E finalizando, né, vou falar um pouquinho da conclusão. Eu acho que assim, os resultados mostra o quanto que tem que ter essa interação. Se a gente não tivesse essa conversa inicial, time de ergonomia, o que a gente vai aplicar, a gente não teria esse estudo aí que foi feito assim, pouquinho a pouquinho e que virou uma coisa grande, né? E que retrata realmente a nossa fábrica. A gente atende as NRs, né, dessa forma, mas enfim, tem os impactos, e eu acho que assim, o impacto maior é ver que tem um resultado alinhado ao clima organizacional da GM, com 99,6% de avaliação positiva. E é reflexo de um ambiente favorável e de boas condições de trabalho. Não destoa. Então é isso, reforça o compromisso da empresa com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores e fundamentações estratégicas, tipo onde a gente vai agir, né? Esse estudo mesmo e esses 6 empregados abriu um item na PGR para um estudo mais aprofundado. Foi feito estudo com outra empresa, isolado em Gravataí, e assim se teve aí as ações necessárias, né, para a gente mitigar cada vez mais esses riscos. Então, esse é o recado, né? Vencer com simplicidade. E saúde é riqueza, ok? Eu agradeço a atenção de todos, foi um prazer participar desse congresso e espero ano que vem trazer mais novidades aí para vocês de pesquisas que a gente faz dentro do bem-estar e que são muito boas aí para o nosso campo, né? Somos prevencionistas e eu me sinto assim, comendo a cereja do bolo, atuando numa frente tão de prevenção.
Eu sempre atuei numa frente de quando já tem um termo de ajuste de conduta, de avaliação ergonômica, quando já se tem uma ação trabalhista. E para mim é um presente atuar nessa frente. Espero o ano que vem trazer mais novidades, mas o recado agora é esse. Às vezes a gente usando um método simples, homologado, a gente consegue um screening aí da nossa população. Tá bom? Um grande abraço a todos.